Deus nos ensina que devemos andar pela fé e não pelo que vemos. Parece que não, mas quando andamos conforme os nossos sentidos, andamos pelo que vemos, por aquilo que é concreto, aquilo que podemos apalpar, isso significa que no fundo dependemos de nós mesmos. Estamos num caminho de autossuficiência, de autonomia, que é mais perigoso do que parece. Por isso o convite divino é aguardar pelas suas promessas, é caminhar ao som das suas palavras, é prosseguir no caminho que não se pode ver, mas que se tem o coração absolutamente seguro de que a palavra divina, que a orientação do Senhor seguramente nos levará ao caminho adequado, pela fé e não por vista. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da IBNU, nossa celebração que ocorre todos os domingos às 9h30. E você, nesse momento, é convidado a chamar todas as pessoas que estão aí na sua casa, mandar esse link também para os seus contatos do WhatsApp, do Facebook, mandar lá no Instagram. Traz o pessoal para estar aqui junto com a gente para cantar louvores ao nosso Deus, aprender uma porção da sua palavra que transforma a nossa vida, também poder dedicar em alguns momentos aqui gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, orar pedindo que Ele intervenha em nosso favor e também poder conhecer um pouco mais dos projetos da IBNU e como nós podemos participar. Vem comigo, vamos celebrar o Senhor. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Esta alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Esta alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei.
canto pelo que fez por mim. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Rei dos Reis, que teme a terra com trono santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que falível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que falível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça! Oh, que falível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tante auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Beniu, tanti auguri a te, ti benedica Gesù,
ti benedica Gesù, ti benedica Gesù, ti benedica Gesù. E pra IBNU nada, tudo. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bom, IBNU, IBNU. O Assir e eu somos muito gratos pela IBNU. Nossa caminhada começou em 2008 e graças a Deus até hoje estamos juntos. Deus abençoe IBNU e augure um abraço. Parabéns, IBNU, parabéns, Pastor Sayão, parabéns, Reigreja, por esses 18 anos, né? Onde eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, que está apoiando os missionários, onde eles estão, seja em São Paulo, que seja no Paraguai, né, nessa missão que o Senhor tem colocado no meu coração, para estar aqui junto à escola Renascer, apoiando os professores, apoiando os alunos em suas habilidades, né? E quero agradecer muito a Deus, muito mesmo, por essa igreja ter a visão missionária que tem. Muito obrigada pelo apoio. Deus abençoe a todos. Um abraço muito grande de Paraguai. Olá, IBNU! Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para vocês. Uma comunidade linda, 18 anos da Igreja Batista Nações Unidas, 18 anos de uma trajetória linda, de ensino bíblico aprofundado, de bênção na vida das pessoas, em São Paulo e em vários lugares do mundo. Desejo em nome de Jesus que vocês tenham muito mais aniversários, abençoando e sendo abençoados. Fiquem com Deus. Olá pessoal, aqui é o Pastor Cris e família, querendo desejar um parabéns pelos 18 anos da IBNU, louvado seja Deus. Eu quero dizer que aqui a gente continua sendo transformado pela palavra e isso é maravilhoso. Deus abençoe. E parabéns IBNU! Parabéns IBNU! Parabéns para todos nós que fazemos essa comunidade que ao longo de 18 anos tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Graças a Deus por vocês, graças a Deus por todos nós que temos transformado o mundo por meio do reino de Deus, por meio desse amor que tem transformado a vida das pessoas. Muito obrigado para todo mundo que tem construído essa história. Mais uma vez, parabéns pelos 18 anos IBNU. Parabéns, IBNU, por esses 18 anos. E muito obrigado por vocês terem sido instrumento de Deus para a minha conversão, para a restauração do meu casamento e nesse início de caminhada cristã. Então, muito obrigado e sigam fazendo a diferença na vida das pessoas, apresentando para elas a Cristo e iniciando-os nesse passo. Deus abençoe a todos. O tempo passa, o tempo voa. Bom, isso não é uma propaganda de banco, mas dizer que 17 anos nós estamos servindo com a IBNU. E eu quero parabenizar a IBNU, parabenizar a cada irmão da nossa amada igreja que tem envolvido em missões globais. Oi, IBNU São Paulo! A gente está aqui da IBNU Flora e a gente queria parabenizar vocês nesse dia tão especial. Vocês têm sido uma bênção na nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Tchau! Olá, queridos irmãos da IBNU. Hoje é um dia muito especial na jornada dessa querida e amada igreja, Igreja Batista Nações Unidas, onde eu tive o privilégio de participar da fundação, colaborar aí com o mestre Luiz Sayão, meu irmão querido, tantos outros irmãos que investiram tempo, o coração no caminhar dessa igreja. E o que mais me chamou a atenção e que marcou a nossa vida, a nossa história, da nossa família, minha, da Raquel, do Natan e da Sofia, foi ser uma igreja missionária. Isso é o DNA da IBNU. Eu louvo a Deus por essa comunidade, agradeço ao pastor Luiz Sayão pelos anos de dedicação. Que Deus te abençoe, Sayão, com graça e bondade, essa amada igreja, com novos sonhos, e que vocês continuem firmes, fazendo missão pelo mundo, espalhando a mensagem de boas novas de salvação. Parabéns, IBNU, aquele abraço.
Baba yetu yetulie, Mungu yetu yetu, amina. Baba yetu yetulie, jina lako yetu nuyuwe. Baba yetu yetulie, Mungu yetu yetu, amina. Baba yetu yetulie, jina lako wetu sukune. Ututi yatula tula chetu, sukuli yatula tula mehe, makosa yetu hey. Kama nisina tunatumalehe, waliosa sukuti katiti maliyonto lakini matutue na yule milele na milele. Baba yetu yetulie, Mungu yetu yetu, amina. Baba yetu yetulie, jina lako leku sukune. Baba yetu yetulie, mgina yetu yetu, amina. Baba yetu yetulie, jina lako leku sukune. Mantenho de irmandade a todos que fazem parte deste corpo IBNU. Quem vos fala é Mida Nakan, coordenador dos jovens evangélicos da Guiné-Bissau a nível da diáspora. Eu falo aqui também agradecendo em nome da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Sabemos o quanto vocês são importantes nas nossas vidas e tem muitos projetos que já passamos na IBNU, que já apresentamos, e a IBNU tem respondido prontamente para esses projetos. Os desafios que a Guiné-Bissau tem passado e outros países da África têm passado são desafios enormes. Então, de novo, eu convido a todos que nos próximos anos que ainda passamos com que este corpo de Cristo continue se estendendo, abençoando as pessoas além da fronteira do Brasil. Porque sabemos que a Bíblia tem chegado à África e outros países e outros continentes, e assim, não só chegando à Guiné-Bissau, mas nós queremos atingir Palau, depois chegando aos países anglófonos e francófonos. Então, de modo geral, agradeço a Deus por esses anos que eu tive experiência de poder experienciar biblicamente o ensino autocentrado na pessoa de Cristo, nesta comunidade e nesta igreja, com os irmãos que têm partilhado as bênçãos. E muito obrigado. Ele comanda em chama o Senhor, Senhor de tudo raça, de tudo língua, Senhor de tudo povo.
de tudo nós. Parabéns, 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 parabéns. Isso, Pai IBNU. Parabéns, IBNU, por mais um ano. Sou muito grato a Deus por esta comunidade, esta igreja que tem sido uma bênção de Deus na minha vida e também por tudo que Deus tem feito através da IBNU para abençoar a vida de muitas pessoas em diferentes partes do mundo. Deus abençoe a IBNU, a sua liderança e parabéns, IBNU. E para a IBNU nada? Tudo, afinal são 18 anos abençoando a vida de muita gente por esse mundo todo. Inclusive a nossa vida, a vida da nossa família. Somos muito gratos a Deus porque nos momentos difíceis fomos abraçados e temos também a oportunidade de servir ao reino de Deus, né? E nós aqui, eu no Ministério de Homens, e eu no Ministério de Oração, nós queremos dizer para você, IBNU, parabéns! Celebre! Queridos amigos da IBNU, que alegria, que privilégio poder fazer parte desse momento celebrando 18 anos dessa comunidade saudável que se propõe a fazer um mundo melhor. Eu me chamo Francis, junto com a minha esposa, nossos 3 filhos, nós servimos no Oriente Médio por algum tempo e temos caminhado com a IBNU já por alguns anos, sendo edificados e abençoados. Fica a nossa imensa gratidão a tudo que a IBNU tem feito para tornar um mundo melhor, através do Evangelho, espalhando essas boas novas que transformam nações. Muito obrigado. Nosso desejo é que ainda por muitos anos a IBNU continue abençoando não somente a São Paulo, o Brasil, mas também as nações. Deus abençoe. Agradecemos muito a Deus pela vida da IBNU. Celebramos muito esses 18 anos de vida. São nesses anos que a gente também tem sonhado os sonhos de Deus para nós e temos realmente levado as boas novas do Evangelho em tantos lugares através dos ministérios da IBNU. Deus seja louvado e IBNU, feliz aniversário. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Jesus iburan pulung kayangan sai burana noi krisi burana noi lung kaya balaboy burana noi krisa burana noi pulung kayangan sai burana noi krisa burana noi pulung kayangan sai. O autor dessa música disse assim, é uma música na língua mancaim de Guiné-Bissau, disse assim: eu fico feliz quando eu lembro de Jesus, porque Ele me libertou de adorar outros deuses, me libertou de adorar deuses falsos. Então eu canto essa música parabenizando IBNU por todo o trabalho que tem feito, levando o Evangelho para que as almas cativas possam ser resgatadas e para que possam cantar essa música. Eu estou feliz porque Jesus me libertou. Jesus buranan pulung kayangan sai burana noi Krista burana noi pulung kayangan. Pode mudar, eu sei.
Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero
Neste dia muito especial de celebração, quando estamos agradecendo a Deus pelas bênçãos sobre a nossa comunidade que completou aí mais um ano debaixo da graça do Senhor, vamos pensar e refletir na palavra de Deus e, claro, a gente poderia imaginar o que devemos pensar num dia como hoje. Com certeza, falar sobre o que é igreja. E vamos refletir sobre Igreja de Deus para o mundo. Importante pensar sobre isso e, para falar sobre esse tema, a gente deve começar a fazer a pergunta, né? Porque quando a gente fala sobre mundo, né, aí muitas pessoas até se confundem um pouco, mas espera aí, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas diz lá, não amem o mundo, afinal de contas, o que é que devemos entender? Existe uma diferença entre uma igreja mundana, que tem um sentido negativo de comprometimento com uma proposta diferente da fé, ou uma igreja para o mundo. Como é que funciona, né? Existe chance de uma boa contextualização sem corrupção? É possível falar no Areópago, comunicando a gregos e também na sinagoga para judeus, sem perder o foco daquilo que a revelação dos céus nos deu? Vamos então olhar, e para isso eu gostaria de começar lendo o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir do verso 15. E ali nós vemos essa advertência. João está contrastando aquilo que é uma vida de seguidores de Jesus muito autêntica com aquilo que envolvia uma espécie de caminhada na direção daquilo que é visto claramente como mundano. Ele diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente começa a entender o que está envolvido aqui. Nós vamos compreender o que o raciocínio bíblico nos apresenta. Nós temos uma maneira de organizar a realidade, uma leitura e uma proposta de vida dentro de um sistema. Essa palavra sistema talvez até seja mais adequada do que a própria palavra mundo, né? Porque a palavra mundo em grego, cosmos, tem uma ideia exatamente de algo ordenado, de uma coisa estruturada. E por isso a gente começa a entender do que é que João está falando. Quando o texto diz não amem o mundo, a ideia é não amem os costumes do mundo, ou seja, da sociedade em oposição, em ruptura contra Deus. Não amem os valores do mundo, né? O amor do mundo sufoca o amor do Pai, conforme a boa e adequada tradução da Bíblia, a mensagem. Não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo, o amor do mundo sufoca o amor do Pai. É interessante a gente ver isso, né? Porque nós encontramos aí uma proposta do mundo em oposição ao amor do Pai, né? Talvez se a gente fosse pensar em mundo, a gente pensaria mundo tem a ver com coisas erradas, mundo tem a ver com propostas éticas condenáveis. É uma análise superficial, né? Porque a oposição tem a ver com o amor de Deus. Então esse sistema mundano é um sistema que se organiza de modo contrário aos valores e ao governo de Deus, à diretriz divina. É um sistema de rebelião aos princípios de Deus, que são, exatamente como vimos, fundamentados no amor. E aí, o que a gente poderia assim apresentar se a gente conversar com várias pessoas do contexto da comunidade da fé e até mesmo olhando para as Escrituras e para a história da proposta cristã de lidar com a realidade à luz de
do que significa a pessoa de Jesus, a gente pode aqui apresentar os top 10, né, os 10 mais elementos ligados ao mundanismo que não fazem parte dessa caminhada de fé. Então a gente tem vários, um deles é a imoralidade sexual. Isso quer dizer que em vez da sexualidade estar relacionado com amor e compromisso e doação, ela vira objetificação, ela vira exploração do próximo, ela vira uma outra coisa diferente nesse mundo promíscuo que a gente vê à nossa volta. A futilidade, quanta coisa desse mundo que a gente sabe que não tem tanto valor, mas que ganha protagonismo, ganha prioridade, acaba dominando a mente, a vida das pessoas, e aquilo, vamos ser muito francos, é simplesmente fútil, vazio, inútil. Uma vida sem sentido, uma vida sem direção, sem qualquer propósito, sem razão de ser. É aquela vida de sofrimento e sem direção, como alguém que espera o relógio dar o tempo para chegar à sua despedida da sua caminhada. Isso faz parte daquilo que tem a ver com esse sistema anti-Deus. Ostentação. Quer dizer, isso tem a ver com futilidade. Quer dizer, quando você não tem valores, quando você não tem elementos fundamentais dos quais não se abre mão na sua realidade espiritual, social, existencial, sobra o quê? Aparências. Então, tanta gente vive de aparência. Uma das coisas mais importantes para isso é exatamente a ostentação, né? E essa ostentação, é curioso, ela é amiga de outro elemento mundano, que é ganância e poder. É aquela coisa que às vezes eu gosto, quer dizer, eu não gosto de me lembrar que a gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar aquilo de que a gente não precisa para tentar impressionar a gente que você nem conhece. Então, quer dizer, é uma verdadeira loucura. Então, essa ganância com poder, com ostentação, criam essa cultura de mundo. Ódio e inimizade. Quer dizer, quando a gente não tem uma referência fundamentada, inclusive, no amor de Deus, nós vamos criar a independência das nossas próprias ilhas e absolutizar o governo dessa ilha particular com o nosso próprio trono. E ao fazer isso, nós declaramos guerra a todo mundo que de alguma maneira é um pouco diferente e parece ameaçar a nossa pretensa nobreza. Essa atitude multiplica, né, as fragmentações, as polarizações, as atitudes hostis. Então, o contexto do mundo é de guerras, inimizades. Tiago deixa isso muito claro, né, cheio de ódio e inimizade. A rejeição de coisas, vamos dizer, importantes e significativas dos valores nos conduzem ao mundo das coisas que têm preço. E o que tem preço aponta para a gente o valor, no sentido popular da palavra, de uma vida materialista. A pessoa não se importa com ética, não se importa com valores, não se importa com espiritualidade, não está pensando em devoção, ele simplesmente vive em função do imediato e daquilo que é satisfatório de modo concreto. Isso faz parte desse mundo sem Deus. A frieza com o reino, quer dizer, as coisas, os valores do reino de Deus, aquilo que é tão importante na caminhada da fé, acaba não mexendo com a gente, né? Então tem tantas pessoas que até fazem parte de um cristianismo nominal, de um cristianismo que segue uma tradição, mas aquilo é mais um valor cultural, um valor às vezes meramente tradicional. A coisa, né, o coração bate por outros elementos que não tem nem tanto a oferecer assim. A autonomia junto com a autossuficiência, né? Esse isolamento, essa ideia, né, de que eu basto a mim mesmo, né? Eu acho curioso quantas pessoas acham o máximo seguir a sua própria cabeça, né? Tem tantas centenas de pensadores, de filósofos, de líderes que marcaram a história, gente que fez diferença, né? Grandes mestres da caminhada espiritual, a própria pessoa de Jesus, mas a pessoa diz, não, olha, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu sigo a mim mesmo, né? A minha cabeça, ela é extraordinária e eu só preciso concordar comigo mesmo, nunca coloco as minhas perspectivas em xeque.
Então essa autonomia muito significativa, exagerada e autossuficiência são marcas desse mundo. Então olha que coisa interessante. Quando a gente olha para isso, a gente vai ver, né, e aí eu acho interessante ver como é que a mensagem traduziu esse texto de 1 João 2, que interessante, porque o que aparece aqui tem bastante conexão com a tentação que Jesus sofre. Você vai lembrar quando Satanás apresenta-se diante de Jesus no deserto, logo após o seu batismo, ele é conduzido pelo Espírito para esse desafio, e aí quando ele chega lá, Satanás lhe oferece, olha, é possível chegar ao poder e ter direito ao reino, né? Ele tenta propor isso se você for por um caminho mais rápido que eu tenho para indicar. E esses elementos que ele apresenta, né, que se Jesus, por exemplo, transformasse as pedras em pães, né? Se Jesus se jogasse lá do templo, para que, do pináculo do templo, para que os anjos viessem a acolhê-lo, a socorrê-lo ali, se ele fizesse essas coisas ligadas à tentação, né, ele seria recebido. Então, a maneira como a tentação é apresentada é muito análoga ao que a gente vê. E a mensagem em 1 João 2, 15 a 17 diz: praticamente tudo que acontece no mundo, atenção, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. É muito interessante, né, o que a gente vai encontrar aí nessa descrição do que tem a ver com esse mundanismo, né, o desejo de glória, de poder e de ter acesso, né? É como a gente vê na tentação, como se Jesus pudesse de fato impressionar a todos se atendessem às sugestões satânicas, que terminava inclusive com a proposta de adorar o próprio inimigo do povo de Deus. Quando a gente prossegue e vê como essa situação de distanciamento, de autonomia, de isolamento é mundana, a gente dá uma olhada em Tiago capítulo 4 e a gente entende a problemática e a dinâmica que está envolvida aqui. Olha só que coisa impressionante. De onde vêm as guerras, capítulo 4 de Tiago, e contendas que há entre vocês? Observe que esse tipo de coisa é mundanismo, estava presente dentro da comunidade da fé, para as pessoas não imaginarem que o mundo é somente um espaço ameaçador fora da igreja. De onde vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A indignação de Tiago é muito clara nessa atitude de não depender de Deus, né? Ou seja, não pedir, não colocar-se humildemente na condição de necessitado, mas de entrar em conflito com o outro de maneira bélica e pesada. E, além disso, quando resolve pedir, pede com o mesmo tipo de vetor condutor do próprio coração perdido. Por isso a palavra é pesada. Ele diz adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então observe que orgulho, altivez, essa postura de que se coloca acima dos outros e está disposto a entrar num conflito de maneira perversa, isso é a essência do mundanismo. Por isso, quem faz isso é amigo do mundo, traiu a relação de aliança com Deus, está envolvido com aquilo que é mundano e é chamado de inimigo de Deus. Então a pergunta que a gente tem é, será que a igreja está ficando mundana?
como é que a gente observa isso? Que tipo de problema que a gente enfrenta? Então vamos lá. Você viu que autossuficiência, desejos indivíduos, egocentrismo e belicosidade marcam essa postura mundana. Então qual que é o problema? É quando a igreja se fecha em si mesma. Ela se torna mundo. É curioso isso, né? Na história a gente tem isso, esses ambientes religiosos das pessoas que tentam se isolar de todo mundo, se esconder num espaço diferenciado para não se contaminar com aquilo que está lá fora. E é curioso, isso parece não entender que o problema do ser humano reside principalmente dentro dele, não simplesmente com as coisas lá fora. E quando não se entende isso, nosso próprio espaço interno se torna um problema. Os problemas do mundo são os nossos problemas. Eu acho interessante, eu conheço muitas pessoas que começaram a frequentar uma comunidade de fé, de inspiração cristã, e depois eles começam a reclamar: nossa, eu encontrei um indivíduo lá na igreja que ele é sem educação, não, o sujeito é muito bruto, ah não, ele virou a cara para mim, ah não, ele não faz isso, ah, ela fez aquilo. E eles dizem, olha, que eles são gente da igreja. Olha só, as pessoas imaginam que porque alguém está dentro de uma comunidade religiosa, ele virou uma pessoa diferente dos outros seres humanos. Não é o caso. Os problemas que estão dentro são os mesmos que estão fora, porque o mundo não é simplesmente um espaço geográfico, tem a ver com uma maneira de viver e ser perigosa que nos atrai indevidamente e é altamente problemático. Por isso, vencer o mundo, atenção, é curioso, é viver a missão. A vitória sobre o mundo nunca foi na perspectiva de Jesus. Aliás, Jesus era, num certo sentido, criticado por ser, na opinião de muitos, mundano, porque ele ia numa festa de casamento, ele estava conversando com pessoas indignas, ele se aproximava de cobradores de impostos corruptos, ele conversava com mulheres que eram rejeitadas na vida social, ele se aproximava de religiosos hipócritas, ia jantar na casa deles, ele fazia coisas como curar um servo de um homem que era da tropa invasora dos romanos na terra, e ele ia lá fazer um movimento numa outra direção. Por isso, vencer o mundo é viver a missão, é sair de si em favor do outro, como Cristo fazia. Porque quando a comunidade se perde, ela se sente melhor do que os de fora, ela fecha, digamos, o seu clube religioso, que muitas vezes até acaba gastando grande tempo criticando os outros que estão num outro contexto e sem perceber que os problemas que afligem as pessoas lá fora também afligem aqui dentro, e ela entra num processo de autoproteção indevida e não faz aquilo que realmente é o combate ao mundo, que é sair com uma atitude de alteridade para se envolver com a missão do reino. É uma missão marcada por graça e por serviço. Olha como isso é importante. Há muitas pessoas hoje, e não quer dizer que elas tenham razão em tudo, mas é importante ouvir o que elas têm a dizer, elas apresentam o que a gente chama da reclamação de um decepcionado, ou seja, uma pessoa que se envolveu com a comunidade cristã e de algum tipo e acabou assim tendo um aborrecimento em relação a isso. E aqui eu vou mencionar algumas características que essas pessoas mostraram, dizendo o seguinte: eles enxergaram Jesus de um jeito, mas a igreja, a comunidade da fé, eles enxergaram de outra maneira. Então o que eles viram em Jesus que os atraiu? Liberdade, e a ira, né, a reação de Jesus contra o que estava errado foi feita em nome das pessoas. Ele tentava ajudar as pessoas que estavam sendo prejudicadas. Jesus agia de baixo para cima. Suas palavras, em grande parte, são mistérios. A postura dele era encarnacional. Ele se mostrou amoroso, disposto a sacrifício para abençoar a comunidade.
tinha uma proposta de poder descentralizado, ele deixava ir as pessoas, enfatizava a coletividade, a coisa era mais tranquila, mais lenta, mais pausada, estava disposto a enfrentar a dor. Era uma proposta tipo rabínica, focada em relacionamentos e, ao mesmo tempo, socrática, com descobrimento, com jornada. Mostrou mansidão, pequenez, variedade de ação, humildade, autenticidade, maturidade, e viveu essa vida todos os dias. Aí essas pessoas, com essa percepção de Jesus, que você pode imaginar em que medida ela faz sentido, se as pessoas chegarem em alguns ambientes e encontrar uma igreja cujas referências são regras, muitas regras, muita indignação, não por causa de pessoas, mas por causa de princípios ou de defesas de ideias, de cima para baixo em relação aos outros, sempre trazendo respostas, mesmo que nem sempre muito bem dadas para tudo, em vez de encarnacional, uma atitude cheia de fórmulas, com muita atitude julgadora, de juízo, buscando conforto, sempre com a ideia de apenas converter a comunidade, poder centralizado, tentando segurar as pessoas em vez de deixá-las ir no seu caminho, debaixo da orientação de Deus, valorizando a individualidade, querendo fazer as coisas intensamente, em muita velocidade, mais preocupado com o aspecto pragmático, então é programático, como fazer, a ideia de soluções, destino, aquela coisa de igreja meio que empresa, né? Poder, grandeza, homogeneidade, todo mundo tem que ser e pensar igual aqui, se a pessoa tiver dúvida, ficar diferente, isso é problema. Uma atitude pretensiosa, máscaras em vez de autenticidade, né? As pessoas se reúnem para dizer como elas são legais, elas leram a Bíblia, elas fizeram oração, ajudaram os outros, ninguém chega lá, puxa, a pessoa essa semana fiquei com raiva do meu primo, fiquei com vontade de bater nele e agora estou me sentindo culpado. Nossa, que isso, rapaz, vira essa boca para lá, não pode, né? Uma atitude, às vezes, infantil e muitas vezes achando que ser um bom cristão é no domingo, de preferência na hora do culto. Será que esse caminho, essas impressões, elas são sem sentido ou será que a gente de fato precisa prestar atenção direito sobre a diferença entre uma igreja para o mundo e uma igreja mundana? Interessante que quando Jesus vai partir e quer deixar orientação para os seus discípulos na sua caminhada em João 17, ele vai dizer algo muito valioso. Agora vou para ti, ele fala para o Pai. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus prossegue, e não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E ainda Jesus vai prosseguir e dizer, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então preste atenção como está nítido aqui os dois elementos. Jesus diz, olha, o mundo os odeia. O sistema de vida em oposição a Deus vai sempre representar algo totalmente diferente da proposta do reino. É esse ambiente de máscaras, esse ambiente de falta de autenticidade, de ostentação, de individualismo problemático, de autossuficiência e uma proposta de vida totalmente egocêntrica e que organiza todo um jeito de ser de vida que se opõe a essa alteridade que vemos no reino de Deus. E interessante que Jesus diz que ele venceu o mundo. E ele diz claramente uma coisa importantíssima, né? Que ele faz o pedido ao Pai para que ele não tire os seus discípulos do mundo. Percebe? A vida na comunidade de Jesus envolve não se afastar de jeito nenhum do mundo, no sentido missionário dessa
presença e, ao mesmo tempo, de modo nenhum, se contaminar ou beber e se deixar dominar por essa realidade do mundo. Como estar totalmente nele, sem ser parte dele, é o foco fundamental do que significa ser igreja nos ensinos de Jesus. Quando a gente entende isso e compreende essa realidade, a gente vê o grande desafio, né, que nós temos de sermos essa comunidade, né, de Jesus, que eu acho interessante, né? Eu vejo, né, a igreja como essa comunidade de fé que foi atingida por esse amor, por essa graça perdoadora de Cristo Jesus e que, plenamente cheia de felicidade e alegria e do Espírito, ela está feliz da vida e quer abraçar o mundo, né, trazendo esses desdobramentos da fé. E isso você vê, por exemplo, no livro de Atos, né, como a igreja aparece ali, em grande parte, claro, com uma série de problemas, de erros, uma igreja exuberante, né? E a proposta, desde o início, foi que a igreja tem todo um compromisso total com o reino e com a missão. Talvez, na história da reflexão teológica e missiológica da igreja, uma das pessoas que acabou entendendo isso de maneira bastante significativa foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer é muito interessante o que ele vai dizer, porque uma das suas ênfases, porque ele ficou muito impressionado, assustado, com o que aconteceu na sua experiência durante o surgimento do Partido Nacional Socialista, né, o nazismo alemão, que dominou o cenário da época da Segunda Guerra. O que ele assustou foi que essas mudanças, né, que ocuparam a realidade da época, ela levou consigo a maioria das pessoas que formalmente faziam parte de igrejas cristãs, e até mesmo gente de perfil religioso que parece que não estava compreendendo a dimensão de tudo o horror que aquilo estava aparecendo. E Bonhoeffer enfatizou muito algo, que a igreja existe para fora de si mesmo. E quando a gente pensa no ambiente, né, religioso, histórico, tradicional de muitas pessoas acostumadas a ir uma vez por semana, em poucos casos, ou por mês, ou em datas especiais, para só referendar o seu cristianismo tradicional, a gente entende, né, a fragilidade do que isso trouxe para a comunidade da fé naquele contexto. E o que ele vai concluir é muito interessante. Ele diz: a igreja, muito mais que uma instituição, que esse é o problema de muita gente, né? A igreja é vista como um CNPJ, uma espécie de ONG que faz coisas religiosas, né? A igreja é Cristo que existe sob a forma de igreja. Cristo não está um pouco presente através da igreja. Não, a ideia teológica do Novo Testamento não é essa. Ele existe hoje para nós sob a forma de igreja. Quer dizer, a única maneira de Cristo estar presente de maneira concreta no mundo é exatamente através do seu corpo, que é a igreja, já que Cristo fisicamente ressuscitou, ascendeu aos céus, está diante do Pai e só então o seu reino completo virá no fim. Então, a ideia que nós temos aqui é uma ideia diferente. Algumas pessoas imaginam que a igreja é uma parte daquilo que envolve a realidade da fé. Inclusive, tem muitas pessoas hoje que dizem: olha, eu tenho minha fé individual com Deus e eu não preciso de outras pessoas. As outras pessoas só são um problema, só complicam a minha vida. Ok, Mr. Perfeição. Será que é assim mesmo? Não é essa a proposta de Jesus. Então, Cristo existe para fazer diferença no mundo através da comunidade da fé, que é a igreja, que é o seu corpo. Por isso, em essência, a igreja existe para o mundo. E aí a gente começa a pensar, né? O que acontece? Como é que muitas pessoas entendem? Mundo é você se vestir de uma maneira meio estranha. Eu estaria em dificuldades até com essa definição, né?
Não, o mundo é você cortar o cabelo de uma maneira assim que não é o mais simpático no ambiente profissional padrão, né, de pessoas de classe social mais elevada. Não, o mundo é você ouvir algumas músicas com um ritmo muito acentuado e talvez músicas que não estão falando de letras religiosas. Será que a gente entende mundanismo com meras caracterizações assim superficiais? Será que era com isso que Jesus estava preocupado? Eu tenho visto tantas comunidades falando, não, o jeito de a gente fazer a nossa celebração é sentando, é ficando em pé, é cantando com esse instrumento, é com outro, não, a gente precisa usar essa vestimenta, não, a gente precisa fazer a reunião nesse horário. Eu fico pensando, mas não é possível que esse pessoal andou lendo o Novo Testamento para estar dando prioridade para coisas, desculpe a expressão, absolutamente irrelevantes. Então a pergunta é, quando é que seremos igreja? Quando é que nós estamos nessa sintonia com a proposta de Jesus? Então vamos lá. A gente só é igreja quando a gente está nessa proposta de alteridade ligada ao reino e à missão. E para nós, a realidade só será verdadeira quando o descrente tiver primeiro lugar na missão. Veja o exemplo de Jesus. Se a gente é cristão, a gente deve ter no foco da nossa vida que é ser parecido com Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava indo para lugares onde muita gente religiosa não ia. Ele estava conversando com pessoas pobres, necessitadas, lidas como perdidas, marginalizadas pela a maneira de pensar daquele tempo, tanto no ambiente social como no ambiente religioso. E o descrente tinha o primeiro lugar na missão. Então isso, se a minha comunidade de fé, se eu que faço parte não tenho isso em foco, preciso realinhar o meu caminho. Quando sentimos a dor do mundo e agimos. Isso é uma coisa interessante. Fé cristã verdadeira não é só explicação teológica e declarações de fé. Fé cristã verdadeira não são só encontros emocionais maravilhosos que a gente sente o coração assim ferver e a gente se emociona. Fé cristã verdadeira, ela tem essa coisa de compaixão, de sentir aquilo que marca a distância da graça de Deus no mundo. Quando as pessoas estão envolvidas em sofrimento, em dor, estão confusas, deprimidas, prejudicadas, né? Então uma comunidade de fé saudável, ela sente isso e ela age para fazer diferença. Ela representa. Olha como Jesus era movido de íntima compaixão diante de pessoas em sofrimento. Então, se a igreja perde essa sensibilidade, não sei o que vai sobrar daquilo que é chamado de igreja de Jesus. Igreja nós vamos ser quando os nossos projetos mostram a graça concreta de Deus. É impressionante como tantas comunidades de fé, elas gastam tantos recursos apenas para o bem-estar dos seus membros. Então elas querem um lugar mais gostoso, um lugar mais bonito, uma coisa para agradar e até divertir os seus membros. Isso em si não é um problema, mas a pergunta é, diante da realidade do mundo, como é que a gente vai ser parecido com Jesus e explicar o que é graça de Deus se a gente não é uma comunidade de serviço? A gente está lá num ambiente, num bairro, onde a gente está separado de todo mundo, vai se reunir para elogiar a nossa proposta de vida, de preferência criticar os outros que estão agindo de maneira diferente, e a gente não faz nada para beneficiar ninguém. Quantas comunidades passam anos sem desenvolver um projeto que abençoa? Gente que está em situação de desespero, necessidade emocional, gente que está em situação de miséria, gente que vive numa situação aí de desespero de entendimento do sentido da vida, gente que sofre tráfico humano, gente que... Olha, são tantas coisas. Então a pergunta é, quando é que nossas comunidades têm projetos para dizer para as pessoas, pessoal, a gente só ama vocês. Quer ver como? Está aqui. E a gente tem projetos do reino para servir as pessoas, independentemente de retorno.
quando a nossa missão, interessante, atrair pessoas para Jesus. A gente é igreja. Por quê? Porque às vezes a gente perdeu o caminho. A gente quer dizer o seguinte, olha, vamos dizer que a nossa igreja tem esse rótulo aqui, isso é o mais importante. Não, a nossa igreja está ligada com essa proposta aqui e essa é a nossa bandeira. Não, a nossa igreja se identifica com essa ou aquela inclinação política. Não, a nossa igreja defende o grande teólogo tal. Pessoal, se somos comunidade de Jesus, a nossa missão é atrair pessoas para Jesus. Uma igreja abençoada é quando até mesmo os seus, vamos dizer, atuantes principais somem de cena para que apareça a pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso é comunidade de fé. E, finalmente, o que a gente pode dizer? Quando é que a gente vai ser igreja? É quando a gente deixar a nossa zona de conforto, nosso mero comodismo, a gente resolver pagar o preço. E como é que a gente paga esse preço? Primeiro, você vai viver numa comunidade, pessoal, só tem gente doida na igreja. E fora também. As pessoas vão ser difíceis, elas vão se estranhar, elas vão pensar diferente. Um dia estão de bem, no outro dia estão de mal. Isso acontece na vida. E a gente está disposto a estar num ambiente com tanta diversidade, às vezes incomodante, é o primeiro preço. Segundo, não tem como eu só bater o ponto numa comunidade. Eu preciso saber se eu faço parte dessa realidade de comunidade de serviço. Será que eu estou só aqui dizendo, olha, Deus é muito bravo e Ele vai cobrar de mim alguma coisa? Então, para não complicar muito, eu vou pelo menos bater o ponto 1 ou 2 vezes por mês lá, antes de eu ir para a praia, antes de eu ir para o shopping, antes de eu assistir meu jogo, antes de eu sair com os amigos, e para não ficar tão mal. É curioso, tem gente que até está dentro da igreja e lá dentro está pensando em outras coisas, nem ouve a mensagem, fica batendo papo, fica fazendo confusão, fica beliscando o amigo e assim por diante. É impressionante, não é o caso. Então a gente deixa o comodismo de envolvimento no reino. E depois, quantas pessoas eu vi na minha vida serem transformadas? Olha, eu fui na missão lá no interiorzão e vi a situação das pessoas, mexeu comigo. Olha, eu me envolvi com um projeto de saúde, vi a necessidade, eu já vi pessoas assim serem impactadas com a dor do outro. Olha, a gente foi fazer um trabalho no hospital, assim, a gente foi conversar com os jovens na universidade e viu o drama que eles estão enfrentando. Olha, a gente está ajudando um grupo de famílias vivendo o tamanho da desavença e do ódio. Pessoal, quanta coisa significativa e importante que nós temos, a gente tem que deixar de lado. Deus abençoa a sua vida, você tem recurso, tem dons, tem capacidade. Então, assim, esqueça as coisas pequenas e entregue um pouco do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, do que você tem a oferecer para ser igreja de Jesus. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? É interessante. É porque o sistema do mundo fala, olha pessoal, é o seguinte, salve-se quem puder. Se você cuidar de si mesmo, você já está ótimo, porque muita gente nem isso não faz. Então, proteja-se lá, aumente os seus recursos, né? Faça um investimento em si mesmo, crie a sua torre de segurança e seja feliz. E Jesus diz, pessoal, não é assim o caminho. E eu tenho descoberto na prática como Jesus tinha razão. Vejo tantas pessoas que se encheram de tudo quanto é predicativo que a gente acha que deveria ser o sonho de tanta gente, e você conversa com essas pessoas e pode ver o olhar vazio delas. Eu me lembro de 2 irmãos que eu conheci na minha vida. Um altamente bem-sucedido do ponto de vista empresarial, na sua carreira de vida. Eu achava impressionante, eu ainda era adolescente, eu olhava no olhar daquele homem, eu sentia angústia, a ansiedade, os movimentos rápidos, sabe aquele coração perturbado de alguém que parece que não consegue sentar 2 minutos e olhar um passarinho num ramo de uma árvore. E eu conheci o irmão dele, que uma das pessoas que mais impactou a minha vida, que é alguém que dedicou a sua vida a Deus, que olhar sereno, que sorriso tranquilo de alguém que parecia não ter nada, mas eu podia perceber, ainda em tenra idade, como a sua vida era diferente. Por isso, o nosso chamado é doar-se à semelhança de Jesus. E a gente termina a nossa reflexão
E lembrando que tudo que Dietrich Bonhoeffer fez parece que não valeu nada. Sabe por quê? Poucos dias antes dele ser libertado da sua prisão, ele foi assassinado pelo regime nazista. Mas a sua frase continua atravessando a história. Ele disse: este é o fim, mas para mim é o começo da vida. Impressionante alguém poder dizer isso com tanta clareza. E o que Dietrich Bonhoeffer teve, que acontece na vida de tantos na história bíblica e na história da Igreja de Cristo, foi muito marcado por Tertuliano, numa época de intensa perseguição, né? Esse pai da igreja do 2º para o 3º século, ele disse algo que até hoje é verdade, especialmente nos dias de hoje, de tanta perseguição terrível aos cristãos de vários lugares do mundo. Ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Deus abençoe a sua vida e abençoe o nosso coração, e que nesse dia de celebrar a comunidade, a igreja, aquilo que Deus tem feito em nosso meio, que a gente se sintonize com aquilo que envolve. Não amem o mundo, não sejamos uma igreja mundana, mas, por favor, correndo para onde? Sejamos uma igreja para o mundo, conforme a proposta de Jesus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà. Cheers.
Parabéns, IBNU, 18 anos, uau, a IBNU chegou à maioridade, eu me lembro ainda, em 2007, quando nascia a nossa comunidade de fé. Uma comunidade que se define como uma comunidade saudável para um mundo melhor e que pretende ser composta de gente que gosta de gente que segue a Jesus, focada na missão, focada no reino de Deus, entendendo a necessidade da missão e que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é referência para a nossa vida. Mas pessoal, olha que coisa, né? Eu me lembro, a gente começou aqui na cidade de São Paulo, um grupo pequeno, algumas pessoas de umas 4, 5 famílias, ali no WTC, no World Trade Center de São Paulo, ficamos um bom tempo ali, depois mudamos de endereço, acabamos indo lá para o Clube Transatlântico, ficamos muito tempo ali, também na Zona Sul de São Paulo. Depois usamos também o espaço Transamérica e finalmente nós, depois de termos uma outra temporada no WTC também e nesses períodos mais difíceis pós-pandemia, chegamos ao nosso espaço, hoje espaço IBNU, que fica ali pertinho de Congonhas. E com a graça de Deus usamos o espaço do BTG, usamos a igreja chinesa Washington, usamos assim espaços variados que agradece a Deus e olha, aquele grupo pequeno de pessoas cresceu e hoje a IBNU tem uma história que abençoou milhares de pessoas que foram membros, são membros e que têm sintonia conosco. Temos hoje gente, principalmente na cidade de São Paulo, mas membros e pessoas amigas em tudo quanto é lugar no Brasil, como também em outros continentes, como África, Europa, nas Américas, na Ásia, particularmente no Japão e em vários lugares do mundo. E eu agradeço a Deus por tantas pessoas envolvidas nas dezenas de projetos que têm a ver com o cuidado da comunidade, com as diferentes faixas etárias e ministérios internos, com projetos que têm um perfil de abençoar as pessoas na área de saúde, na área de proteção, na área de ensino bíblico aprofundado, na área de missão humanitária, na área de diversas atividades que temos desenvolvido pela graça de Deus. Então, nessa data tão especial, aí com essa trajetória, você vai poder ter oportunidade de dar uma olhada aqui nos nossos principais ministérios e projetos e nas pessoas que têm sido esse canal de bênção da IBNU, que já deu origem a várias igrejas na sua trajetória, inclusive no exterior, como na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje, aqui a gente pergunta, o que a gente faz, Saião, no dia do aniversário da IBNU? Bom, pessoal, é muito simples, é hora de presente. A IBNU, que caneca bonita, né? Vamos ver, acho que tem um presente aqui, deixa eu ver se tem um presente. Opa, presente da IBNU, olha, achei um presente, não sei se é bom. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha só, isso aqui é o isopo, que foi trazido lá da Galileia, da terra de Israel. Que beleza, o isopo que aparece na Bíblia, que lembra do perdão que Deus dá lá no Salmo 51, quando Davi fala para ser purificado com isopo, que lembra desse perdão também em Hebreus 9:19, que acompanha, de acordo com João 19, o momento da paixão de Cristo Jesus na cruz, quando ele morre por nós. Então eu vou fazer um pedido a você, você que tem sido abençoado, você que faz parte, você que está sintonizado, você que apoia, nessa data especial, quando a IBNU completa 18 anos, mande o seu presente para a IBNU. Mande o seu presente, a sua oferta, a sua gratidão pessoal. Se de alguma maneira a mensagem, o ensino, a ministração, a atividade, algo que veio dessa comunidade de fé abençoa a sua vida e você se sente feliz, nós pedimos que você envie o seu presente, que certamente vai ser utilizado
para a ampliação do reino de Deus, para o cumprimento da missão e para abençoar diversas atividades humanitárias, missionárias, educativas, ligadas à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, muita gratidão, Deus seja louvado, e para todos, a nossa grande gratidão aí. Parabéns, IBNU. Ela continue sendo esse grupo, essa comunidade de pessoas, essa comunidade saudável para um mundo melhor e que procurem sempre ser gente que gosta de gente e segue a Jesus. Falar da IBNU sem chorar vai ser um tremendo desafio. A IBNU entrou na nossa vida mais ou menos há uns 5 anos atrás. E ela com certeza fez toda a diferença no nosso caminho. Meu marido, que não era convertido, se converteu. A gente se tornou uma família muito mais unida, muito mais forte. Uma família que conhece o Senhor e é grata. E a gente tem muito, muito que agradecer à IBNU. Porque foi através da IBNU que o Senhor nos tocou mais e mais. Foi através da IBNU que a gente se fortificou como família, como indivíduo. Foi através da IBNU que a gente conheceu uma família não feita de sangue, mas de laços de amor. E hoje a gente está aqui do outro lado do oceano, com o coração apertado de saudades, mas sabendo que a IBNU faz parte do nosso coração e que a gente faz parte da IBNU, independente de onde a gente esteja. Muito obrigada, IBNU, por tudo que você já fez por nós. E que venham muitos e muitos e muitos anos, porque assim, vocês são muito especiais. Parabéns, IBNU! Graça e paz, amados da Igreja Batista Nações Unidas. Parabéns por mais um ano de vida, essa amada igreja. Muito obrigado em nome da minha família, a missionária Joniceia, a Joyce e a Julie. Sou o pastor Ramon Agüero, aqui de Laranjal, do Paraguai. Muito obrigado, pastor Luiz Saião, pelo apoio. Pastor Luiz tem sido uma bênção para a nossa vida, para o ministério aqui no Paraguai, para a expansão do reino do Senhor. Obrigado, pastor Luiz, pelo apoio. Muito obrigado, amada igreja, por suas orações e seu apoio também na área econômica. Com as viagens missionárias, com a clínica odontológica, o seminário que tem deixado grandes frutos para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Forte abraço. Quero saudar a todos e agradecer a Deus por esse dia tão especial. Não só a minha vida está sendo abençoada, minha esposa, o nosso ministério, mas principalmente a comunidade escolar atrás de mim. Esses alunos querem dizer... Obrigado! Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, comemorando deste lado de Moçambique. Obrigado, IBNU, por tudo que tem feito, pelas orações e contribuições. A vida desses alunos são transformados pela IBNU, sendo usado por Deus. Em nome de Jesus, muitas felicidades. 18 anos da IBNU, olha que legal, que bênção! Parabéns para toda a nossa comunidade IBNU, que Deus continue abençoando todos nós! Eu não apareci antes! Foi, é verdade! Parabéns, IBNU! Chegamos ao final de mais uma celebração, foi uma alegria ter você conosco, mas não acaba por aqui. Você pode ser nosso parceiro, nos ajudando a divulgar esse conteúdo para os seus contatos, para as pessoas que você conhece, colocando também nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer outra rede que você faça parte. E nós convidamos você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de todas as publicações que nós temos aqui no YouTube. Nós temos aulas, nós temos lives, nós temos muita coisa acontecendo por aqui. E acompanhe as nossas atividades lá no Instagram e no Facebook para você saber tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Deus o abençoe e que você seja um canal de bênção onde estiver. Junto a ti, teu amor me envolve.
estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.